Existe um pequeno triângulo de água que não aparece em mapa algum e cujas dimensões exatas simplesmente não são conhecidas. E ainda assim, todos nós já ouvimos as histórias que acompanham o lendário Triângulo das Bermudas. Envolto em mistério e dando origem a algumas das teorias conspiratórias mais absurdas já imaginadas pela humanidade, essa anomalia geográfica é amplamente considerada o lugar mais mortal, perigoso e enganoso da Terra. Então, como exatamente uma parte do oceano que sequer é oficialmente reconhecida conseguiu se tornar tão reverenciada? A pequena porção de água que forma esse triângulo invisível lentamente se encheu de destroços e desaparecimentos ao longo dos séculos, tirando a vida não apenas daqueles que passaram por ele, mas também dos que sobrevoaram a região. Livros foram escritos, documentários produzidos e cientistas se desesperaram tentando explicar o inexplicável nesse perigoso trecho do oceano. O que causou essa sequência de circunstâncias tão infelizes? Como 20 aviões, 50 navios e centenas de pessoas simplesmente desaparecem? Seria o local apenas coincidência? Ou existe algo muito mais sinistro acontecendo bem abaixo da superfície? Junte-se a mim nesta que talvez seja a mais traiçoeira das aventuras rumo ao infame Triângulo do Diabo. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos viajar de volta no tempo até as origens desse mistério para descobrir onde tudo começou e quem foi responsável por isso. Visitaremos alguns dos desaparecimentos mais infames ligados ao Triângulo. Examinaremos cada teoria envolvendo o mistério, desde Atlântida até ondas gigantes, declinação magnética e gases tóxicos escondidos subindo das profundezas, levando você diretamente ao coração da questão para descobrir o verdadeiro culpado por trás do Triângulo das Bermudas. Algo inexplicável realmente pode ser explicado. Afinal, embora tudo isso pareça o começo de um podcast de assassinato misterioso, existe na verdade uma enorme quantidade de ciência e dados para analisar aqui. Mas no geral, esse provavelmente é um dos vídeos mais estranhos e fascinantes que eu já produzi. Como mencionei anteriormente, o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa, nem é oficialmente reconhecido como uma localização pelos Estados Unidos, país ao qual está extremamente próximo. Então, onde exatamente ele fica? Extraoficialmente, o Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico Norte delimitada aproximadamente pela costa sudeste dos Estados Unidos, Bermudas e Porto Rico. Curiosamente, os limites exatos do Triângulo das Bermudas não são universalmente aceitos. As estimativas da área total variam entre 500 mil e 1,5 milhão de milhas quadradas. Então existe algo em torno de 1 milhão de milhas quadradas de margem para erro nisso tudo. A região possui um formato vagamente triangular, mas esse triângulo poderia acabar sendo isósceles, escaleno ou talvez até parecer mais um losango dependendo de onde você mover as fronteiras. Talvez dodecaedro das Bermudas não tivesse o mesmo impacto. E logo desde o começo você passa a perceber uma falha gritante em boa parte das discussões envolvendo esse assunto. Sem dúvidas aconteceram incidentes nessa área, e alguns deles foram realmente trágicos. Mas como as fronteiras na verdade não existem oficialmente e ainda mudam de um relato histórico para outro, torna-se extremamente difícil fornecer números reais de fatalidades e desaparecimentos para uma região cujos limites estão constantemente mudando ao longo de vários séculos. Mesmo assim, é justamente o que aconteceu dentro desse triângulo ao longo da história que torna tudo tão intrigante. E tudo começa meio milênio atrás com Christopher Columbus. O ano é 1492. Cristóvão Colombo parte da Espanha com 3 navios em busca de uma rota ocidental para a Ásia e para o Novo Mundo. Algo extremamente empolgante. Depois de navegar pelo Oceano Atlântico durante 10 semanas, terra finalmente foi avistada. E ele pisou em uma pequena ilha nas Bahamas, a qual deu o nome de San Salvador. Para chegar até ali, ele provavelmente se tornou a primeira pessoa a atravessar o Mar de Sargassos e consequentemente o Triângulo das Bermudas. Ou pelo menos o primeiro a retornar e contar para todos em casa sobre aquilo. Agora, você pode dizer que foi aí que os mistérios começaram. Porque eventualmente ele realmente contou tudo. Trechos de seu diário, compilados pouco depois de sua morte, acabaram sendo traduzidos anos depois. O primeiro sinal de que algo talvez estivesse errado surgiu em setembro de 1492. As anotações de Colombo sugeriam que alguma coisa estava afetando sua bússola. Naquele dia, no começo da noite, as bússolas apontaram para noroeste e pela manhã passaram a apontar parcialmente para nordeste. Vários dias depois ele relatou o mar se elevando a alturas enormes, e de maneira ainda mais curiosa, descreveu ter visto uma luz no horizonte. Uma luz que ele comparou à chama de uma vela. Algo tão pequeno que ele não conseguia afirmar se era terra. Uma pequena vela de cera que subia e descia e que, por alguns segundos, pareceu indicar a presença de terra firme. Imagine ouvir relatos assim há 500 anos. Quero dizer, a América sequer havia sido descoberta ainda. Muito pouco se sabia sobre o mundo. E dá para entender perfeitamente como histórias, lendas e mistérios começaram a despertar tanta curiosidade. Mais tarde, no começo dos anos 1600, um navio vindo da Inglaterra chamado Sea Venture partiu para reabastecer e salvar a colônia decadente de Jamestown.
Pouco distante da costa do arquipélago desabitado das Bermudas, a frota entrou diretamente em um furacão que destruiu o navio e deixou sua tripulação isolada. Embora não houvesse nada particularmente misterioso nesse acontecimento, aqueles marinheiros desesperados agarrados aos restos do que antes era seu orgulhoso navio provavelmente sentiram como se estivessem revivendo os estranhos eventos que já haviam acontecido naquela região. Acredita-se que esse naufrágio tenha inspirado a peça The Tempest de William Shakespeare, na qual ele se refere às Bermudas como um lugar amaldiçoado e perturbador. Então as Bermudas haviam encontrado o cenário perfeito para ganhar fama. Um dos encontros mais assustadores provavelmente aconteceu em 1881 quando, segundo a lenda, o Ellen Austin, um navio cargueiro navegando de Liverpool para Nova York transportando passageiros que esperavam imigrar para os Estados Unidos, avistou um navio fantasma dentro do Triângulo das Bermudas. Seu capitão decidiu pegar um atalho atravessando novamente o tempestuoso Mar de Sargassos, exatamente onde fica o Triângulo das Bermudas. E foi ali que encontraram uma embarcação assustadoramente silenciosa navegando sem nenhuma tripulação a bordo. Mas estranhamente, cheia de riquezas e suprimentos. Quase como uma isca esperando alguém encontrá-la. E a tripulação do Ellen Austin acabou mordendo essa isca. Querendo recuperar o navio e toda sua carga, decidiram levá-lo junto para Nova York e enviaram alguns dos homens mais corajosos para controlar a embarcação enquanto ambos os navios seguiam viagem lado a lado. Mas enquanto cruzavam o Mar de Sargassos, acabaram sendo atingidos por uma tempestade gigantesca. Os ventos violentos e as ondas traiçoeiras separaram completamente os dois navios, e o Ellen Austin perdeu de vista o navio fantasma agora tripulado. Quando o tempo finalmente melhorou, os marinheiros sobreviventes começaram a procurar seus amigos e companheiros. O capitão Griffin avistou a embarcação e chamou pela tripulação. Mas ninguém respondeu. O silêncio perturbador havia retornado ao outro navio mais uma vez. Diversos marinheiros embarcaram para investigar, mas não encontraram qualquer sinal de vida. Os homens haviam desaparecido sem deixar absolutamente nenhum vestígio. Mesmo assim, isso não impediu o capitão Griffin de ordenar que uma segunda equipe embarcasse novamente no misterioso navio rumo a Nova York. Durante várias noites parecia que eles finalmente conseguiriam sair daquela situação. Os navios estavam seguindo corretamente em direção ao destino. Mas a sorte deles acabou no momento em que uma espessa camada de neblina começou a cobrir o oceano. O Ellen Austin precisou parar completamente enquanto todos aguardavam a neblina desaparecer. Mais uma vez, eles ficaram separados da embarcação sem nome. Restou apenas esperar. Praticamente cegos. Sem ouvir nada além do ranger da madeira e das ondas batendo silenciosamente contra a proa. Quando a neblina finalmente desapareceu, o navio fantasma havia sumido completamente, levando consigo toda a tripulação e seus tesouros para nunca mais serem vistos novamente. É uma ótima história, não é? Mas será que existe alguma verdade nisso tudo? Bem, nós sabemos que realmente existiu um navio chamado Ellen Austin que navegava entre Liverpool e Nova York. Porém, a viagem de 1881 foi oficialmente registrada pela Lloyd de Londres como tendo ocorrido sem qualquer incidente. Ainda assim, relatos históricos continuaram mencionando acontecimentos misteriosos nessa região, inclusive já entrando no século XX. O Triângulo das Bermudas começou a chamar atenção séria após uma tragédia particularmente famosa ocorrida em março de 1918. O USS Cyclops, um enorme cargueiro militar da Marinha Americana com mais de 300 homens a bordo e 10 mil toneladas de minério de manganês usado na fabricação de aço, deixou Rio de Janeiro rumo a Baltimore. Depois de uma parada não planejada em Barbados, o navio seguiu para o norte e nunca mais foi visto. O desaparecimento da embarcação representou a maior perda de vidas da história naval dos Estados Unidos que não estivesse diretamente ligada a combate militar. O Cyclops nunca enviou nenhum sinal de socorro, apesar de possuir equipamentos para isso. E uma enorme operação de busca não encontrou qualquer destroço. O presidente americano Woodrow Wilson declarou mais tarde: "Somente Deus e o mar sabem o que aconteceu ao grande navio." Em 1941, 2 navios irmãos do Cyclops desapareceram da mesma forma praticamente na mesma rota. Uma publicação da revista Santa Fe em 1920 descreveu o incidente dizendo: "Ela desapareceu como se algum gigantesco monstro marinho tivesse agarrado o navio, os homens e tudo mais, arrastando-os para as profundezas do oceano." E a tristeza causada pela destruição do navio era ampliada pela ausência total de pedidos de socorro captados ao longo da rota seguida pelo Cyclops. Infelizmente, anos depois outra tragédia militar aconteceria exatamente nessa mesma região do mundo, alimentando ainda mais as teorias de que algo estranho realmente estava acontecendo ali. Em dezembro de 1945, 5 bombardeiros torpedeiros também Avenger da Marinha Americana, transportando 40 homens, decolaram de um campo aéreo em Fort Lauderdale para realizar exercícios de bombardeio sobre áreas costeiras próximas. Mas com sua bússola aparentemente apresentando falhas, o líder da missão conhecida como Voo 19 acabou ficando completamente perdido. Transmitindo por rádio para a torre de controle, ele disse: "Não temos certeza de onde estamos."
20 minutos depois, após passar o comando para outro líder de voo por motivos desconhecidos, as palavras finais do voo 19 foram registradas. Parece que estamos entrando em águas brancas, estamos completamente perdidos. Os 5 aviões continuaram voando sem direção até ficarem sem combustível e serem forçados a pousar no mar. Naquele mesmo dia, um avião de resgate com 13 tripulantes também desapareceu. Depois que uma enorme busca de uma semana inteira falhou em encontrar qualquer evidência, o relatório oficial da Marinha declarou que era como se eles tivessem voado para Marte. Nenhum destroço. Nenhum vestígio dos pilotos. Nenhum sinal dos aviões jamais foi encontrado. As coisas estavam ficando cada vez mais suspeitas. Aquela área estranha já não parecia mais atingir apenas navios. Agora parecia alcançar qualquer coisa que voasse sobre ela também. Na ausência de quaisquer fatos concretos, surgiu uma especulação frenética sobre essa ideia e, sem surpresa, ela capturou a imaginação do mundo inteiro. De repente, como um grande detetive solucionando um assassinato em série, todos os mistérios haviam sido conectados. O artigo era uma obra-prima da fantasia conspiratória, sugerindo que forças sombrias estavam agindo ali. Para contextualizar, aquela era a época da Guerra Fria e da crise dos mísseis em Cuba, quando teorias conspiratórias e rumores circulavam intensamente. Também era um período em que a NASA e a ciência em geral estavam preenchendo lacunas, fornecendo respostas para muitas das grandes questões ainda sem solução da humanidade. Ainda assim, ali no Triângulo das Bermudas existia um fenômeno que desafiava explicações de maneira tentadora. Outros rapidamente aproveitaram a febre do Triângulo das Bermudas. Dezenas de livros foram publicados. Muitos se tornaram best-sellers internacionais, sendo o mais popular de todos O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz. Publicado em 1974, vendeu 20 milhões de cópias em mais de 30 idiomas. Um feito extraordinário para uma obra que apresentava sugestões impressionantes sobre o que realmente estaria acontecendo. Nada estava fora dos limites. As teorias de Berlitz ficaram tão populares que, quando Steven Spielberg fez Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele retratou a tripulação do voo 19 como tendo sido abduzida por alienígenas. Berlitz tentava provar que o Triângulo das Bermudas estava conectado à lendária cidade perdida de Atlântida, puxando navios, aviões e pessoas para suas profundezas obscuras, explicando por que tantas embarcações e aeronaves haviam desaparecido. Ele também se apoiava fortemente em fenômenos paranormais e sobrenaturais para explicar aquilo que dizia não poder ser mera coincidência. Por exemplo, o que mais interessava Berlitz era o fato de que a maioria das aeronaves e navios desaparecidos não enviava pedidos de socorro antes de sumir, algo que ele sugeria ser evidência de interferência extraterrestre ou, pelo menos, atividade paranormal, despertando claramente o interesse de Spielberg. Mas ele não parava por aí. Não. Ele sugeria que o triângulo poderia ser um portal submarino transcendendo tempo e espaço para outra dimensão ou algum outro lugar desconhecido. Da mesma forma, dizia que aquele poderia ser o ponto da Terra reservado para alienígenas abduzirem humanos. Para Berlitz, as possibilidades eram infinitas. Quanto mais absurdas, melhor. Mesmo que críticos, e nós também, tenhamos sérias dúvidas sobre sua metodologia, sabemos muito mais hoje em dia. Até mesmo nos anos 70, lacunas no conhecimento já estavam sendo preenchidas. Então se apegar a algo para o qual talvez ainda não tenhamos todas as respostas é algo fascinante. E é exatamente por isso que o mistério do Triângulo das Bermudas resistiu ao teste do tempo. É emocionante pensar que, apesar de todas essas grandes mentes científicas e análises baseadas em dados existentes hoje, alguma coisa de alguma forma escapou da rede. É como um enigma impossível de resolver, com praticamente o resto inteiro do planeta já mapeado. Exceto por esse pequeno triângulo de mistério. Embora, recentemente, não tenhamos ouvido muito sobre ele, não é mesmo? Mas a verdade é que nós temos as respostas. Finalmente podemos explicar o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas. E é uma resposta muito forte também. Não daquelas do tipo, talvez seja isso, ou pode ser aquilo. Somos, de tudo, um canal de ciências da Terra. E por mais que eu adorasse fazer um vídeo sobre Atlântida, navios fantasmas e abduções alienígenas, talvez um dia, existem teorias muito mais plausíveis e fundamentadas cientificamente sobre o Triângulo das Bermudas e seus desaparecimentos. Uma das coisas que aparece repetidamente são problemas de navegação. Tocamos nisso com a bússola de Colombo enlouquecendo e com o voo 19 sendo incapaz de identificar onde estava durante seu treinamento. Em quase todos os relatos envolvendo o mistério do Triângulo das Bermudas, você verá referências ao fato de que ele seria um dos únicos 2 lugares da Terra, o outro sendo o Mar do Diabo, próximo à costa do Japão, onde a bússola aponta para o norte verdadeiro em vez do norte magnético. Isso poderia fazer bússolas falharem e levar navios e aviões terrivelmente para fora de rota. Uma rápida revisão sobre bússolas. Se você, como eu, esqueceu como usar uma porque o celular faz isso por você, uma bússola funciona porque sua agulha magnética é atraída pelo magnetismo da Terra, fazendo-a apontar para o polo norte magnético em constante movimento.
Já o Polo Norte geográfico é estático e está localizado cerca de 1.200 milhas ao norte do Polo Magnético. A variação entre essas duas leituras é conhecida como declinação magnética ou variação da bússola, podendo mudar conforme você se desloca pelo globo. Existe outro termo relevante aqui também, a linha agônica. Trata-se de uma linha imaginária onde o norte verdadeiro e o norte magnético estão perfeitamente alinhados. Não existe declinação magnética ali. No início do século XVIII, Edmond Halley percebeu que a linha agônica estava lentamente se movendo para oeste. Ele criou a ideia de representar a declinação magnética como linhas de contorno em um mapa. Em pontos a oeste da linha agônica, a agulha magnética aponta para leste do norte verdadeiro, uma declinação positiva. Em pontos a leste da linha agônica, a agulha aponta para oeste do norte verdadeiro, uma declinação negativa. Desde então, cientistas observaram um deslocamento gradual da linha agônica para oeste, com uma velocidade média de aproximadamente 0,2 graus por ano. Porém, esse movimento não ocorre igualmente em todos os lugares. Ele é muito mais forte no hemisfério Atlântico do que no hemisfério Pacífico. Navegadores sempre precisam compensar a declinação magnética ao traçar suas rotas. Embora a linha agônica já tenha passado pelo Triângulo das Bermudas, atualmente ela fica localizada na região do Golfo do México, tornando bastante imprecisas as alegações de que ela contribui para os desaparecimentos no Triângulo. O problema da teoria da falha das bússolas é que erros de cálculo em qualquer lugar poderiam fazer um avião ou navio sair de rota. Ela também assume que pilotos e capitães experientes que passavam pela região desconheciam a declinação magnética, o que é improvável. Sem mencionar que a enorme maioria dos navegadores e aviadores atravessa essa área sem qualquer incidente. Outra coisa que você provavelmente percebeu nesses casos, especialmente no mar, é a ausência de destroços em quase todas as ocasiões. Uma teoria plausível para isso é simplesmente o velho e clássico mau tempo. A temporada de furacões, como sabemos, atravessa exatamente o centro dessa região. Basta olhar para a devastação causada em 2024 nessa área. Alguns teóricos apontam as ondas gigantes, conhecidas como rogue waves, como motivo de tantos navios nunca alcançarem seus destinos. Ondas enormes e anormalmente altas, capazes de atingir até 30 metros de altura. As rogue waves são absolutamente reais e correspondem a cerca de uma em cada 10.000 ondas. A primeira registrada por instrumentos ocorreu em 1º de janeiro de 1995, no Mar do Norte. Aquela onda específica, conhecida como onda Draupner, tinha aproximadamente 26 metros de altura. Também não podemos esquecer do papel da corrente do Golfo. Uma teoria apoiada pela NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, que afirma que fatores ambientais conseguem explicar parte dos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. A corrente do Golfo passa pela borda oeste do Triângulo e é extremamente rápida e turbulenta. Ela pode representar desafios extremos de navegação, especialmente para marinheiros inexperientes. Há relatos de que a corrente ultrapassa 4 ou 5 nós por hora em certas regiões. Isso é cerca de 300 vezes mais rápido que o rio Amazonas. Mais do que suficiente para lançar marinheiros centenas de quilômetros para fora da rota caso não compensem corretamente a corrente marítima. Ela também pode apagar rapidamente qualquer evidência de desastre. Uma teoria científica cada vez mais popular, e na verdade uma das mais recentes, envolve o metano. Conhecemos o metano principalmente como um poderoso gás de efeito estufa produzido por vacas, mas enormes quantidades dele ficam presas em sedimentos no fundo do oceano. Em 2016, pesquisadores da Universidade Ártica da Noruega descobriram crateras na costa do país com até quase 1 quilômetro de largura e 150 metros de profundidade. Eles sugeriram que essas crateras parecem ter sido causadas pela liberação explosiva de metano preso nos sedimentos abaixo, explodindo para cima como enormes arrotos mortais. Apesar de os pesquisadores deixarem muito claro que não estavam relacionando isso ao Triângulo das Bermudas, outros acadêmicos, incluindo o cientista russo Igor Yeltsov, decidiram fazer essa conexão por conta própria. E claro, muitos veículos da mídia abraçaram rapidamente essa teoria. Do ponto de vista do Astronomf, isso certamente é possível, mas extremamente improvável de ser o verdadeiro culpado. Com gás metano, geomagnetismo e os violentos sistemas climáticos do Caribe, fica evidente que essa região pode ser traiçoeira tanto para aviões quanto para embarcações. Essas são explicações científicas plausíveis que ajudam a desmistificar o Triângulo das Bermudas. A verdade, porém, é que deixar de lado essas condições ambientais óbvias e simplesmente mencionar termos científicos como geomagnetismo ou explosões de metano não equivale a apresentar provas irrefutáveis. Essas ideias continuam sendo hipóteses ou especulações, não conclusões definitivas. Então, onde está a verdadeira evidência? No fim de tudo, um diário traduzido de 1492, um artigo de revista dos anos 40 e até mesmo um livro best-seller dos anos 70 contam basicamente a mesma história. Mas quando você analisa os dados reais disponíveis sobre acidentes marítimos e aéreos das últimas décadas, e compara essas informações com outras regiões do planeta, os números revelam uma história completamente diferente.
Na verdade, é justamente a ausência de uma história que nos leva à verdade. Não existe nada fora do comum acontecendo no Triângulo das Bermudas. Ele sequer aparece entre as 10 regiões oceânicas mais perigosas do mundo. Utilizando os dados de acidentes marítimos e poluição de um banco de dados de pesquisadores, cobrindo mais de 150 mil registros entre 1982 e 2015, restaram cerca de 9 mil incidentes relevantes para análise. Desses, apenas 361 ocorreram dentro do Triângulo das Bermudas, algo em torno de 4%. Isso revela que as causas dos acidentes no Triângulo das Bermudas refletem quase exatamente o padrão mundial, com uma ocorrência até menor de casos de embarcações virando, provavelmente devido à proximidade com grandes portos comerciais onde as condições costumam ser mais calmas. Curiosamente, nenhum incidente classificado oficialmente como desaparecimento foi registrado dentro do Triângulo das Bermudas entre 1982 e 2015. O youtuber Johnny Harris obteve dados marítimos de 2021 através da publicação global Lloyd's List, levando essa análise ainda mais longe. Os dados mostraram que, naquele ano inteiro, cerca de 1,8% de todos os navios do mundo sofreram algum tipo de incidente durante suas viagens, incluindo desaparecimentos misteriosos. Dos 8.634 barcos que atravessaram o Triângulo das Bermudas, apenas 2 sofreram acidentes desse tipo. Isso representa aproximadamente 0,02%. Segundo os dados da Lloyd's List, o risco de desaparecer no Triângulo das Bermudas é, na verdade, 90 vezes menor que a média global. Mesmo sem confirmar números tão baixos quanto os apresentados no vídeo de Johnny Harris, a Lloyd's de Londres e a Guarda Costeira dos Estados Unidos reforçam essa conclusão, afirmando que a quantidade de navios desaparecidos no Triângulo das Bermudas é proporcionalmente igual à de qualquer outra parte do planeta. Na última década, as perdas anuais de embarcações diminuíram cerca de 70%, e as regiões próximas ao Triângulo das Bermudas nem aparecem entre as áreas mais problemáticas. Durante os últimos 10 anos, as regiões do Mar da China Meridional, Indochina, Indonésia e Filipinas foram, de longe, as mais afetadas. Já o Mediterrâneo Oriental e o Mar Negro ocuparam o segundo lugar em perdas marítimas. Mas e quanto aos aviões que sobrevoam a região? Voltando nossa atenção para os incidentes aéreos, podemos analisar o banco de dados da National Transportation Safety Board, responsável por investigar acidentes aéreos desde 1962 até os dias atuais, incluindo voos civis e militares. E aqui encontramos uma história muito parecida, ou melhor, a ausência dela. Embora incidentes famosos como o desaparecimento dos bombardeiros do voo 19 e vários mistérios envolvendo aviões de passageiros tenham alimentado as lendas do Triângulo das Bermudas, uma análise mais detalhada dos dados mostrou que a maioria dos acidentes ocorreu durante pousos e decolagens, principalmente nas Bahamas. Pouquíssimos incidentes durante voos resultaram em mortes, e o único acidente documentado envolvendo um voo comercial foi atribuído a decisões equivocadas do piloto relacionadas ao mau tempo. Desde 1965, houve apenas um incidente aéreo registrado sobre as Bermudas. O voo JetBlue N913JB enfrentou uma turbulência severa que resultou em apenas um ferido. No caso do famoso voo 19, as transcrições mostram que o tenente Taylor, piloto líder da formação, acreditava que sua bússola havia falhado e pensava estar sobrevoando os Florida Keys, um conjunto de ilhas ao sudoeste do território continental dos Estados Unidos. Porém, análises posteriores feitas pela equipe em terra mostraram que ele estava, na verdade, ao sudeste, próximo de uma ilha nas Bahamas. Em vez de virar para oeste em direção à Flórida, ele continuou voando para leste, cada vez mais fundo no Oceano Atlântico. Em outras palavras, ele simplesmente havia se perdido. Segundo o cientista australiano Cal Kruzelnick, isso já havia acontecido anteriormente com o mesmo piloto. Muito provavelmente, essa tragédia foi resultado de erro humano. No Triângulo, as Ilhas das Bermudas sofrem, em média, a passagem de um ciclone tropical destrutivo a cada 6 ou 7 anos, além de sistemas menores atingindo a região com ainda mais frequência. Aproximadamente 500 ciclones tropicais e subtropicais já afetaram o estado da Flórida. Mais tempestades atingem a Flórida do que qualquer outro estado americano. E desde 1851, apenas 18 temporadas de furacões passaram sem que uma tempestade conhecida impactasse o estado. Porto Rico é atingido por furacões, em média, 4 ou 5 vezes por ano. Mesmo em 2025, quando conseguimos rastrear, prever, modelar, observar e nos preparar para tempestades antes que elas cheguem, elas ainda causam destruição tremenda. Então imagine como era numa época em que não podíamos fazer nada disso. Então é isso. Talvez de maneira um pouco decepcionante, mas se seus amigos algum dia mencionarem o Triângulo das Bermudas, você pode tranquilamente garantir que realmente não existe nada de especial acontecendo ali. Sem dúvida, é uma das regiões do planeta mais afetadas por condições climáticas extremas. Portanto, faz sentido que, infelizmente, ao longo de vários séculos, acidentes tenham acontecido naquela área. Mas a verdade é que, estatisticamente falando, você não corre mais risco atravessando o Triângulo das Bermudas do que em qualquer outro lugar do mundo.
Infelizmente, parece que muitos desses eventos trágicos se resumem a simples erro humano combinado com uma das regiões climaticamente mais severas do planeta. Nada mais, nada menos. Desculpem, alienígenas. Mas a boa notícia é que a maldição foi quebrada. O Triângulo das Bermudas é, relativamente entediante. Ou, como eu gosto de dizer, fabulosamente comum.